Misericórdia. Eu gravei um vídeo de 40 minutos falando e eu apaguei o vídeo. Tem que gravar tudo de novo. Mas foi bom, porque eu tava chorando tanto no outro vídeo. Eu acho que agora eu posso me recuperar um pouco melhor, né? E sempre como eu faço aqui, eu nunca coloco script, né? Não tenho nada pra ler. Como vocês já viram no título, eu perdi o meu bebê. Eu tava grávida. Vamos começar do começo, né? Eu comecei a receber algumas palavras, eu tava sentindo de Deus. Eu e o Mike, a gente tava conversando quando a gente voltasse do Brasil, pra gente começar a tentar ter bebê, né? E eu recebi uma palavra, uma mulher chegou na igreja, chegou em mim e olhou assim pra mim e falou: Olha, eu te vejo como Ana, né? Vejo você pedindo pra Deus um bebê e ele já te deu esse bebê. Eu olhei assim. Era quando eu e o Mark a gente tava tentando ainda, né? Daí eu vou e faço teste de gravidez pra ver se eu, se eu tava grávida. Não tava grávida. Eu fiz outro no outro dia, não mostrava que tava grávida. Mas eu falei, tô grávida, já recebi essa palavra, tô grávida, recebo em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Tô grávida. E aí eu fiz de novo outro teste. E nunca dá. É aquele teste de palitinho, né? Mais barato. E eu falei, quer saber? Vamos colocar mais dinheiro nisso aí. Aí depois isso foi uma semana depois de ter recebido essa palavra. Aí a gente tava no culto e tudo mais. E aí eu, assim, forte dentro de mim, eu falei, Maica, a gente tem que ir na farmácia. Daí eu comprei um mais evoluído, um teste mais evoluídozinho. E quando eu fiz o teste, deu positivo. Nossa, foi uma alegria. Eu fiquei, sabia que eu tava grávida. Eu falei, Michael, falei que eu tava grávida. Eu fiquei super feliz. E depois, eu acho que depois de 2 semanas, mais ou menos, ou uma semana e meia. Aí eu falei pra todo mundo, falei, olha, não ficar... Que muita gente fala, né, aconselha você não falar que você tá grávida até os 3 meses, porque é muito comum perder bebê. E eu falei, gente, mesmo se eu perder o bebê, que não vai acontecer. Da onde você tirou isso? Não vai acontecer. Eu quero ser sincera, não quero ter que fingir, né, que eu tô bem, se eu não tô bem. Eu quero que as pessoas saibam. E eu compartilhei isso com a galera lá do meu pequenos grupos, né? E aí eles oraram, ficaram super felizes, eu também, todo mundo, muito abraço, muita alegria. Galera celebrando. E aí chegou no final. Passou uma semana e meia depois, eu comecei a sangrar. Aí eu comecei a sangrar. E quando a gente ia indo pro médico, né? O médico tinha comentado assim, você pode sangrar, né? É normal você sangrar um pouco, porque mostra que o bebê entrou ali no útero, né? E se implantou no útero, né? A implantação, que eles chamam. Então, eu comecei a sangrar aquele primeiro dia, eu comecei a chorar, eu fiquei desesperada, mas ao mesmo tempo eu falei, não, tá tudo certo, para com isso, né? Vai dar tudo certo, o sangue não é tanto. E eu sempre ficava me perguntando, mas tá, quanto que é quanto, né? Quanto que é muito sangue, quanto que é pouco sangue, não... E eu catava, tirava foto, mandava, perguntava, isso aqui tá muito, tá pouco, o sangue... Aí o pessoal falava, o sangue, se estiver rosado, tá tudo bem, sangue rosado, gente, como que é o sangue rosado, pelo amor de Deus? E aí, depois de um dia sangrando, eu corri lá no médico. E aí eles fizeram aquele ultrassom vaginal. E quando eles estavam olhando lá no útero, o bebê não tava no útero. O bebê tava na, como que é? Tubes. Tava, como que é a palavra? Ai, em nome de Jesus, me ajuda aqui, Jesus. Como que é a palavra? Em português. No, como que é tubes? Vamos ver aqui.
tradutor. Tube. Eu sei que é tubo, mas não é tubo o nome. Trompa. Pronto. Achei, viu? Trompa. Palhaçada, viu? Cadê? Onde que tá? Tem que voltar para o aqui. O bebê tava na trompa. Ele não tava no útero. Tem nome pra esse tipo de gravidez. E aí ela, do jeito que ela tava explicando, eu ainda não tinha entendido que isso não tava certo. Falei, tudo bem, o bebê quer ficar na trompas, fica na trompas, a leiga, né? E aí depois eu mandei o áudio pro Michael. Michael, você entendeu o que aconteceu? Aí eu falei, entendi, o bebê tá na trompas, né? Aí ele pegou e falou assim, você entendeu porque ela tava pedindo desculpa pra você? I'm sorry, né? Tipo, porque isso não é apenas uma perda, é um processo chato. Aí eu falei assim, amor, né? Deus pode, com fé, né? Deus pode fazer todas as coisas, o bebê pode descer pro lugar correto. Maica, Rebeca, você não entendeu. Esse bebê, o bebê não... Você perdeu o bebê. Aí eu falei, não perdi o bebê. Você perdeu, a gente perdeu, você não, a gente, né? Ele falou a gente, ele não falou você. Mas nesse momento aí a gente se sente meio que sozinha, né? Não, eu não quero perder o meu bebê. E ele, Rebeca, o bebê não pode crescer ali. E aí ele catou e começou a me mandar vídeos explicando o tipo de gravidez que eu tava tendo. E explicando os riscos e tudo mais. E aí, enfim, quando o bebê, ele, de vez descer pro útero e ele se instalar ali nas trompas, se o bebê crescer muito, ele pode destruir as trompas e a mãe pode ter uma hemorragia interna e pode morrer, né? E esse bebê não pode ficar ali, porque ele não tem como crescer e se desenvolver e não acontece. E eu falei, mas eu acredito em milagres, né? Como assim? Orando, comecei a orar, falei, Deus, o Senhor pode todas as coisas, né? O Senhor pode fazer um milagre na minha vida e o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe de tudo, né? Comecei a chorar muito e orava e orava. E eu falei, se for pra eu perder o bebê, que seja uma coisa mais natural, né? Eu não quero tomar nenhum medicamento pra isso acontecer, porque na minha cabeça isso era um aborto. E aí eu sempre tava fazendo um teste de sangue, que é pra ver o beta, né? Porque assim, se o beta duplica, né? Toda vez em 3 dias, eu acho, se ele, né, duplica, quer dizer que a gestação tá indo pra frente, né? Meu beta tava duplicando, mas aí quando a gente começou a fazer o exame de sangue, ele tava a 600 e aí ele desceu pra 100 e pouco. E aí, doutora, olha, o seu corpo tá eliminando, né, o beta, isso que é um sinal que a gravidez não tá indo pra frente. Talvez não seja, porque, né, no ultrassom ali, no ultravaginal, mostra que tem um bebê ali na trompa, mas pode ter sido errado, porque, assim, o ultrassom não mostra a coisa certa, não dá pra gente saber exatamente o que é. A gente tá vendo aquilo ali, né, o bebezinho ali, mas pode ser que não seja e tudo mais. E eu falei, amém, né? Então, tudo certo. Então, tipo, eliminei, meu corpo eliminou o bebê e é melhor do que passar por um procedimento que tem que fazer cirurgia ou tem que, né, tomar remédio e tudo mais. E aí eu fiz esse exame de sangue no dia que ela fez esse ultravaginal de novo. E quando a gente fez o exame de sangue de noite, no outro dia de manhã, ela mandou uma mensagem: Rebeca, vem aqui pro hospital agora, a gente precisa conversar. A gente precisa conversar. Rindo de nervoso. O meu beta de 100 e pouco foi pra 500. Disparou assim loucamente. Não lembro agora. Pode ser que esteja errado. Aconteceu tanta coisa que eu não lembro direito. Mas ele subiu muito, mostrando que a gravidez, né, tava continuando. E quando acontece isso, quando fica oscilando, descendo e subindo, é a prova que o bebê tá nas trompas. Aí eu entrei em conflito total. Daí eu comecei, Jesus, não. Achei que isso tava, né, já tinha meio que acabado, esse sofrimento e tal. E aí eu liguei pra muita gente, né, que eu confio. Falei, olha, tá acontecendo isso, o que eu tenho que fazer?
todo mundo. Rebeca, você tem que obedecer o seu médico. O seu médico falou pra isso. Né, a gente tem que obedecer, só obedece. Eu falei, não, não é assim. Como assim? Só obedece. Como assim só obedece? Vou fazer um aborto aqui, tudo certo? Eu não fiquei revoltada, mas eu fiquei assim... A galera que pensa que aborto tá tudo bem, né? Aí tem muita gente aí que pensa também. Eu acredito que o bebê acontece na concepção. A Bíblia fica clara com várias coisas nesse sentido. Fiquei desesperada. Falei, gente, eu tô matando um bebê? Se eu tomar esse remédio pra eliminar o bebê ali da trompa, né? E aí eu comecei a perguntar e chorando. Eu tava chorando o dia inteiro. Meu olho tava tão inchado. Isso aqui não é nada comparado 2 dias chorando. Meu olho tava tão inchado. E eu, Deus, por favor. E aí Deus, eu comecei a perguntar por que o Senhor deu aquela palavra pra mim? Por que eu sou como Ana? E na hora eu falei assim, eu tenho que devolver o bebê pro Senhor? E foi tipo meio que um insight, né? Que aquele bebê tava voltando pra Deus. Eu entendi isso, mas eu também não tinha confirmação. E eu comecei a orar, eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer? O Senhor tá em paz com isso? O Senhor me perdoa se eu fizer isso? Como que tá isso, né? Eu tava bem em conflito. Tipo, responde isso pra mim. O Senhor sabe que se o Senhor responder, eu vou ficar em paz com esse sentimento. Eu vou ficar tranquila. Eu tava muito em conflito, né? Eu não queria fazer nada errado, né? Nada que não era pra eu fazer. E aí eu fui, né, no small group naquele mesmo dia, desesperada assim, mas fui nos pequenos grupos, né? E quando a gente chegou lá, o pessoal sabia que a gente tava orando, todo mundo tava orando pelo meu bebê, orando pela essa situação. E eles oraram por mim, e no final uma menina olhou pra mim, uma outra menina, outra, de frente, a Larissa, ela olhou pra mim e falou, Rebeca, eu te vejo como Ana, e eu vejo você devolvendo o seu bebê pra Deus. Ela me deu a mesma palavra que a menina tinha dado pra mim. A outra menina se chamava Sara. Falei, não vou esquecer o seu nome, que é o nome da minha irmã. Aí, eu nem conhecia essa outra menina, a Sara, né? Daí a Larissa pegou e falou assim, Rebeca, eu vejo você devolvendo esse bebê pra Deus e eu vejo Deus segurando o seu bebê. Depois daquela, né, daquela palavra, confirmação e o cuidado de Deus falando pra mim, né, o que a vontade dele, eu senti paz de, na sexta-feira, pra tomar essa injeção. O Michael foi até comigo, daí a gente tomou essa injeção. E eu senti mais paz, assim, né, no meu coração. Mas ficava assim, não me pergunta no porquê. E também pode perguntar por Deus o porquê. A gente não precisa fingir algo que a gente, né, esteja passando e tudo mais. Eu sempre, Deus, eu nunca achei que eu tava desabafando com Deus. Nunca achei que ia perder um bebê, né? Por que meu bebê, né? Eu chamava de Samuel, meu Samuel, porque ele me deu esse nome, meu Samuelzinho. Devolvi, né, pra Deus o meu Samuel. E eu fiz essa oração de entrega mesmo pra Deus, assim, de... O Senhor conhece meu coração, aqui tá o Samuel. E nesse momento, assim, eu tava lembrando da história de Jó. E eu lendo a história de Jó, eu comecei a pensar no final, quando Deus fala com Jó no final. Ele não chega pra Jó e fala, ó, Jó, parabéns, você passou no teste, né? Tá tudo certo aí, ó. O demônio tava te tentando esse tempo todo. Ele que pediu pra fazer isso, viu? Foi ele que pediu e eu dei liberdade porque eu sabia que você ia ser fiel. E aqui, ó, o dobro das coisas que eu prometi pra você aqui, ó. Aqui, eu tô te dando bens 2 vezes mais, isso aqui 2 vezes mais, crianças. Depois eu vou chegar lá. E aí eu tava pensando sobre isso, sobre essa situação. E Deus, ele não chega em Jó e fala isso. Deus, ele chega em Jó e começa a fazer várias perguntas sobre a criação de Jó, pra Jó, né?
Não a criação de Jó, a criação para Jó. Então ele pergunta, quem que colocou o firmamento na terra? Como que é o firmamento? E ele começa a perguntar várias coisas sobre a criação. E Jó, o senhor sabe, né? O senhor sabe, eu não sei, papapá, papapá. E no final não, mais pra frente ele pega e fala, se você não sabe as coisas sobre a criação, como você vai entender os segredos de Deus, né? Os meus segredos. E Jó, ele pega e fala, não, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te viram, né? Mas agora os meus olhos te viram. E isso foi suficiente para Jó. E com essas situações de perda, né? Situações de perda, porque essa não é a minha primeira perda, né? Eu perdi minha mãe quando eu tinha 21 anos e até hoje eu não entendo. Até hoje eu não entendo porque eu perdi minha mãe. E eu acho que eu nunca vou entender, né? Mas o que pode saciar o meu coração, eu acho que o que pode saciar o coração de qualquer um que teve uma perda, filho, mãe, marido, esposo, parente, né, amigo, é querer ver uma outra face do Senhor. Quando Jó viu Deus, aquilo foi suficiente. Ele entendeu, falou, Deus, eu entendo agora, você é Deus, eu não consigo entender os seus mistérios. Isso foi suficiente, a história de Jó meio que termina assim, né? Ao mesmo tempo não, porque Deus dá tudo em dobro para Jó, aí quando chega na parte das crianças, criança não é substituível, né? Ele dá, eu acho que é 7, me corrige se é 7, são 7 crianças. Ele tinha 7 crianças não, adolescentes, velhos, porque falava que eles já faziam coisas, né, já... Não era crianças, tô falando crianças, mas... E ele recebeu quantos mais filhos? 7, eu acho que mais 7 filhos, né? Mostra que não foi o dobro. Eu achava que tinha que duplicar 2 vezes mais. E eu comecei a conversar com Deus, falei, oh Deus, isso aqui, ó, o Senhor prometeu dobro, como assim? Aí Deus pegou e confirmou no meu coração, falou assim, ô Rebeca, as crianças são eternas, não são igual a animais, que, né, acabou aqui. E eu tive que multiplicar 2 vezes, ou, né, a riqueza 2 vezes, whatever, qualquer coisa. As crianças, aquilo que eu dou pra você como filho é eterno. E aí eu tive, meu Deus, esse bebezinho, ele é eterno. Então, um dia quando eu for pro céu, e eu vou para o céu, eu vou ver esse bebezinho de novo, né, o Samuel. Eu chamo de Samuel por causa da palavra que eu recebi, as 2 palavras, a confirmação que eu recebi. Podia ser uma menina também, mas a demonstração, vocês entendem, né? Todo mundo tem maturidade pra entender isso aqui, né? Porque foi o bebezinho que Deus pediu pra ele de volta. Eu entreguei ele de volta pra Deus. E Jó, ele perdeu os 7 filhos dele, depois ele teve mais 7 filhos. E um dia ele vai ver os filhos dele na glória, né? Então, essa situação pra mim foi marcante. Eu quero fazer esse vídeo aqui pra eu lembrar dessa história. Eu quero, né? Eu vou lembrar pra sempre, mas quero deixar registrada. E nesse domingo agora, a gente foi eu e o Maica, no domingo não, no final de semana, a gente nem ia pro culto, porque o Maica pagou um curso pra gente fazer flip, sabe? Aprender sobre como pegar uma casa e construir ela, né? Reformar e depois vender essa casa e tal. E aí a gente sabia que eles iam pedir por um dinheiro pro curso, né? Que eles querem fazer um curso depois de 3 dias de curso, eles querem pagar, você faça um curso online da casa e tudo mais, né? Mas a gente não sabia que esse curso ia ser $40 mil. Daí, quando a gente chegou e começou a falar $40 mil, a gente, não, esquece, com $40 mil, a gente compra uma casa caindo aos pedaços e faz um negócio, já coloca dinheiro ali, não vai precisar, enfim. A gente não sentiu paz, tá? Era estranho. A coisa que era mais estranha no curso deles era que eles davam estratégia para você ter dinheiro. Por exemplo, abre um cartão de crédito, pega esse cartão de crédito
abre um outro cartão de crédito, pague o cartão de crédito, o outro cartão de crédito que você... Compre o curso e com esse dinheiro, o outro cartão de crédito você paga aquele ali. Aí depois você abre um outro cartão de crédito, aí você paga com outro, sabe? Não é pirâmide, mas um ciclo, assim, vai pagando o cartão de crédito com outro cartão de crédito, até você ter, até você conseguir pagar os cartões de crédito de verdade. Aí o Mike, a gente não sentiu paz at all com essa situação. Não sentiu paz, aí a gente, quer saber? E eles queriam, tipo, no domingo que a gente continuasse lá pra gente, tipo, ter um culto, que é uma coisa de crente. Por isso aí que tem muita gente que odeia crente, né? Porque olha, ó, não vou falar cilada, porque tem muita gente que faz sentido, fez esse curso e às vezes tá aplicando e tá ganhando dinheiro, tá fazendo, tá tudo certo. Mas nos 3 dias de curso, quando eu tava lá com o Maica, e a gente tava fazendo curso junto, né? O cara falava e não falava nada. Sabe aquela pessoa que fala, né? Você foi criado pra não ser pobre, porque você é filho e filha de Deus. Entendo, concordo. Mas eu não quero fazer dívida pra entrar nessa situação, entende? Não sei. Eu achei estranho, não sentir paz. Eu e o Mike, a gente não sentiu paz. Quando a gente voltou pra casa, a gente começou a pesquisar sobre. E a gente viu que a galera... Tinha muita gente que não tava feliz com essa situação. Enfim, não sentimos paz. E aí, a gente foi no culto no domingo. E tava tendo uma conferência na nossa igreja, né? Do nosso pastor em outra igreja, e aí eles trouxeram uma mulher dessa conferência, ela é lá da Bethel Church, e ela é uma das profetas dessa igreja que fica lá na Califórnia. Ela veio para pregar. E ela tava pregando, a pregação dela tava muito maravilhosa e tal. E teve um momento que ela fala do marido dela, que ela fala que o marido dela, sabe ele, enagrama, aquele negócio de personalidade de 9 números? Não é nada de coisa errada, não. É tipo assim, você preenche a sua personalidade e depois de 1 a 9 tem tipo 1 a 9 personalidades diferentes. Aí as pessoas às vezes se comunicam com isso. Qual que é o seu número? O seu número é 1, é 2, enfim, eu sei que muita gente não gosta, mas meu marido, ele é um 9. Ele é o apaziguador. Ele, né, quer paz, não sei o quê. E ele é maravilhoso, ele é, né, kind, ele é super amoroso, ele é, né, tudo isso. E eu, né, sou essa mulher do fogo e tal, e, né, não paro. E com com esse amor dele, ele me faz amá-lo de uma forma que eu nunca imaginei amar e tudo mais, porque ele me ensina. Então, ela tava falando isso, eu olhei pro Mike e falei, Mike, você é o 9, né? Daí ele balançou a cabeça, tipo, vamos ouvir a pregação. Que eu achei muito engraçado, porque tava muito batendo o que ela tava falando do marido dela com o meu marido. E eu, né? A gente eu tava se identificando muito. Eu estava me identificando muito. E ela, no meio, não no meio da pregação, no final da pregação, assim, mas assim, ela tava pregando, do nada ela olha, você de camisa cinza, camiseta cinza, blusa cinza, de mustache, né, de bigode. Aí eu olhei assim, em volta, que ela tava apontando na direção do Maica. Aí eu olhei pro Maica, o Maica de bigode, e eu falei, ô Maica, eu acho que ela tá falando com você. O Maica fez o bigode naquela manhã. O Maica normalmente não usa bigode, mas aí de vez em quando ele vai, corta o bigode e a gente vai pras coisas, né? E naquela manhã da igreja, no culto, antes de ontem, isso aconteceu antes de ontem, ele tava de bigode. E ele esqueceu que ele tava de bigode. Aí eu falei, eu acho que ela tá falando com você. Daí ele catou, olhou, ela perguntou, essa mulher aí do seu lado, ela tá com você? Aí os dois, vocês podem se levantar, por favor? Enfim, essa mulher, ela profetizou. Primeiro ela falou várias coisas que fazia super sentido o tempo todo. E uma das coisas que ela falou do Maica, ela falou assim, você e meu marido têm alguma semelhança. Assim, desse jeito, eu voltei mesmo. Se ele é o 9, o Maica também é o 9. Da personalidade, né? Você e meu marido têm alguma semelhança. E falou sobre mim também, algumas palavras que eu tinha recebido no Brasil, que eu tinha achado que tava dormindo, que não ia acontecer mais. Ela catou e declarou na minha vida. Falou sobre a nossa casa, será uma casa de restauração, uma casa de, né, cuidado, que a gente vai abençoar pessoas, pessoas que têm traumas, como que é?
traumas. Não tô fazendo graça. Nem vem falar que eu tô fazendo graça. Tem gente que fica falando que a gente tem que fazer. Vai pra outro país, vai lá, vai lá. Você não fala bem nem o inglês e nem o português depois, com o tempo, viu? Vai de graça. Enfim, a nossa casa seria uma casa de restauração. No final, ela, não mais luto, ela falando assim, ela declarando, não mais luto, não mais dor. A gente vai ter dor na vida, mas ela, né, tava declarando e ela falou assim, Miracle Babies. A coisa que foi mais forte pra mim, porque eu comecei a ver muito vídeo, né? Porque eu falei, qualquer coisa que eu fiz errado, eu não quero fazer de novo. E eu tinha, né, minha alimentação tava boa, tava fazendo exercício, tava fazendo tudo certinho, mas esse tipo de gravidez é de 3 a 5% das pessoas tem esse tipo de gravidez. E qualquer grávida pode ter de 3 a 5% de chance de ter esse tipo de gravidez que eu tive, né? Que o bebê não vai. Às vezes até no ovário, a criança, o bebê no ovário. Enfim. O que mais que eu ia falar? Pode ter esse tipo de gravidez. E ela pegou e falou assim, e eu tava vendo esses vídeos no YouTube, e as pessoas comentando, aconteceu isso comigo, mas eu tive o meu Miracle Baby. Eu tive o meu Miracle Baby. Várias pessoas, algumas outras pessoas no Brasil falavam, My Rainbow, meu arco-íris, meu baby arco-íris, né? Meu bebê arco-íris. E eu falei, nossa, pra que isso? Eu até perguntei, né, pro Google, por que as pessoas chamam milagre, chamam de arco-íris? Daí ele explicou pra mim que depois de uma chuva forte, vem um arco-íris. Então, por isso, depois de uma perda ou dificuldade para engravidar, as pessoas chamam de meu bebê arco-íris ou meu bebê milagre, né? E a mulher, ela, Miracle Babies! Miracle Babies! Ela começou a falar assim pra mim, não mais luto, e começou a orar várias coisas pra mim. E eu falei, meu Deus amado. As pessoas que não acreditam em profecia aí, ó, perdeu. Perde. E foi incrível. E várias coisas pro Micah também. O Micah falou uma das coisas mais fortes pra ele, que ele tinha composto uma música naquela semana pra Deus, ou 2 semanas atrás, alguma coisa assim. Que falava, os meus olhos estão sobre você. E Deus pegou e falou, né, através dessa mulher, dessa profeta do Senhor, falou, os meus olhos estão sobre você. Várias coisas e, enfim, Deus é muito bom. Eu até imprimi toda a profecia da mulher, ó, é muita coisa, foi tremendo, foi muito de Deus. E é isso. Eu acho. Minha palavra é isso, para as pessoas que perderam, né? Um bebê perdeu alguém que você ama. Não é fácil, não é fácil. Mas o que eu tenho passado e o que eu tenho aprendido é entrega isso para Deus. Se você não entrega para Deus, o fardo fica muito pesado e é difícil de caminhar. Mas se você entrega, e talvez não é entregar uma vez e acabou, sabe? Várias vezes você vai ter que entregar de novo. Eu lembro que quando eu tava no meu casamento, a primeira coisa, não, quando começou uma música lá, eu tava ouvindo a música, eu desabei a chorar. Eu falei, Deus, eu queria tanto minha mãe aqui. Eu queria tanto minha mãe aqui pra compartilhar esse momento. Eu acho que é isso que dói mais. A gente tem momentos que a gente não pode compartilhar com quem a gente ama. E quando eu descobri que eu tava grávida, né, era isso que eu ficava mais triste, que eu ficava feliz, tô grávida e tudo mais. Mas a sensação, eu queria mostrar esse bebê pra minha mãe, queria que minha mãe pudesse segurar esse bebê, sabe? Eu queria ter essa experiência, então, essa experiência que é chata, essa dor, né, que sempre fica aí, sempre essa entrega pra Deus constante de, olha, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, um dia eu vou ver minha mãe de novo, mas isso dói, né? Isso dói, essa ausência. E entender que Deus tem mistérios nas nossas vidas, né? Entender que Ele tem planos pra gente e é planos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejaste. Tem um versículo que fala desse jeito e desse jeito
E ele tem planos pra gente. Ele tem um futuro pra gente. E é muito bom poder trilhar os planos dele. E mesmo quando a gente não entende, como Jó, ele não vai chegar pra gente explicar, mostrar, abrir um slide pra gente começar a mostrar. Olha, aconteceu isso aqui nesse dia, mas eu tava fazendo isso aqui. Ó, essa outra situação aqui que aconteceu, essa situação que você foi roubado, que você perdeu tudo, que você não... Mas, ó, aqui, por causa disso, eu deixei isso acontecer. Ó, Deus estava te livrando de outra coisa aqui. Satanás queria te matar, mas Deus não vai fazer isso. Ele não vai. Mas a gente poder olhar para ele, ver uma outra face do Deus amado que a gente tem, é isso que vale a pena. Então, isso foi suficiente para Jó. A gente tem que olhar para Deus e falar: Deus, eu sempre falei isso. Tô passando por perrengue aqui, Deus. Eu quero te ver mais, quero te entender mais, quero estar perto de você. Me dá mais intimidade, me dá mais unção, me dá mais sabedoria, mais discernimento de quem o Senhor é. Então, muitas vezes Deus não vai chegar e vai mostrar, explicar pra gente por que a gente tá passando, porque tá passando. Mas a gente pode ter outra face do Senhor, a gente pode vê-lo, né? A gente pode entender um pouquinho mais dele. E é isso que ele quer. Intimidade, ele usa até as nossas dores para se mostrar, para se revelar e mostrar de quem ele é. Então, no momento da dor, Deus se mostra mais. E ele tá com a gente, cuidando da gente, né? Lidando com a nossa dor. E é isso que é lindo dele. Quando a gente fala assim, Deus continua sendo bom, é nesse sentido. Porque a gente pode passar por dor, né? Na Bíblia fala: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É porque ele continua sendo bom. E a gente vai passar por perrengue nessa terra, né? A Bíblia fala isso. Mas ele continua sendo bom. E ele é um bom pai. A gente não entende. Ele deixa a gente passar por esses perrengues. Ele permite o diabo fazer coisas. Ah, uma coisa também, um pequeno detalhe. Eu achava que aquilo ali era no Velho Testamento. Eu achava que aquela situação de Jó era no Velho Testamento. Depois que Jesus morreu ali na cruz, ele levou os meus pecados, as minhas dores, as minhas transgressões, as minhas dores, eu colocava minhas dores também, né? Tudo. As minhas transgressões, ele levou tudo. E eu não entendi essa situação. Mas quando você vê o Novo Testamento, tem um momento ali que Jesus fala para Pedro: o diabo pediu para vocês serem peneirados, né? E eu deixei. Jesus fala: eu deixei. Eu dei liberdade para ele fazer isso. Ah, Rebeca, mas ele ainda não tinha morrido. Pensei eu também. Eu falei: ó, deve estar alguma coisa errada aqui, porque ele ainda não tava morto. Jesus não tinha morrido ainda aqui nessa situação. Por isso que ele permitiu isso aqui acontecer. E aí, quando eu tava lendo Apocalipse, que ele já tinha morrido, né? Aí foi João que ele teve a revelação e ele começa a escrever tudo que tava vendo. E uma das cartas para a igreja, eu tenho que lembrar qual que é, Jesus me ajuda. Enfim, depois você procura lá. Na Bíblia fala que vocês terão 10 dias de perseguição, 10 dias. O diabo te mandará para a cadeia, 10 dias. Ele não tá falando lá no futuro, tá falando para os discípulos ali daquela igreja que são as 7 igrejas. E Deus tá falando, e vai acontecer isso aqui. Vocês terão, o diabo fará isso aqui. Então, na nossa pequenez, a gente acha que quando a gente tá debaixo das asas de Deus, Deus não deixa acontecer nada. Mas ele permite diabos fazer algumas coisas. Ele não vai destruir, não vai nos destruir. Ele permite acontecer pra gente crescer em maturidade e sair dessa... né, a gente crescer, a gente ficar mais maduro. Os pais, um exemplo assim que eu tenho aprendido, quando a bebê tá aprendendo a andar, a criança tá aprendendo a andar, o pai permite a criança cair, né, e levar uns tropicões e tal, mas nada que vá destruir a criança, né? Os pais estão ali tentando
sempre proteger as crianças, dos móveis em volta da casa e tal. Mas nada de que for machucar a criança pra sempre. Mas vai ficar com o joelho ralado, essas coisas. Então, eu acredito que pra Deus, Ele permite a gente ficar com o joelho ralado, com, às vezes, né, com dores, com coisas que a gente não entende, mas pra no final a gente amadurecer de alguma forma. E a forma mais fácil de amadurecer e crescer é olhando pra Deus e pedindo pra Ele outra face, outro taste, né? Outro sabor dele. E é isso que eu tenho pra compartilhar hoje com vocês. Se você tem que liberar alguém ou liberar algo que fez sentido quando você estava ouvindo esse vídeo e faz sentido pra você, deixa no comentário pra eu ler, pra ver se né, o que Deus falou pra você, o que fez sentido pra você a partir desse vídeo. Me fala. Quero ouvir. Quero saber da sua história, quero saber o que você tem passado. A vida não é fácil, mas quando a gente não tem Jesus, é muito mais difícil. A carga é muito mais pesada, é muito mais complicada. Então, a gente precisa de Deus, a gente precisa do Pai, a gente precisa dele, e é esse o sentido da vida. Se a gente não tem ele, nada faz sentido. E é isso, eu espero que tenha feito sentido esse vídeo, se não, me fala também. Mas tem feito, claro, eu não tenho respostas para tudo na vida, mas Jesus é a resposta. Ele tem me dado paz, e tem me dado um futuro, e tem me dado esperança, e ele é bom. Um beijo, um abraço.